Mercado Semanal. Então sejam muito bem-vindos ao Mercado Semanal. É assim, desta forma que se abrem as portas para a troca das melhores opiniões e a partilha das ideias mais frescas de uma forma intermunicipal e abrangente a toda esta grande região do Tâmega Sousa. Habitualmente comigo estão os 3 representantes dos concelhos de toda esta grande região. Hoje tenho comigo o Marco de Canaveses, Baião e Celurico. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem esta coragem de aqui estarem a partilhar as ideias mais frescas. Eu começo sempre por apresentar as senhoras, neste caso a Ana Raquel de Baião. E o tema da semana tem sido também falar aqui um bocado deste mundo à parte do futebol, ou já nem sei como é que é de classificar este assunto. Tu que dizes que não percebes nada de futebol, Nada. Achas que o senhor Filipe Vieira foi preso por ser de Benfica, por ser presidente do Benfica? Olha, boa tarde a todos. Boa tarde, não, bom dia. Bom dia a todos. É assim, eu não percebo mesmo nada de futebol, mas há uma coisa que eu sei. Eu acho que a questão que tu me colocas é um bocadinho mais ao contrário. Porque eu acho que ele não tinha sido preso porque é do Benfica. Acho que é um bocadinho mais ao contrário. Assim. Por mil e uma razões, pelo centralismo habitual, pelas comissões de honras do senhor Luís Filipe Vieira, mas realmente, pelo que eu tenho lido, apesar de não perceber nada de futebol, pelo que eu tenho lido, as acusações... Isto de futebol tem muito pouco. Aliás, isto é uma coisa que deve envergonhar qualquer pessoa que goste de futebol. E acho que as acusações que lhe fazem... Vamos partir sempre ainda da presunção da inocência do senhor, mas as acusações que lhe fazem são graves e devem ser investigadas até ao limite. Agora, já sabemos que muitas vezes isso não acontece. Diogo Silva vem de Celurico de Basto. Eu, aproveitando aqui o andamento do tema, portanto, primeiro chatearam o Berardo. Há uns anos tinham chateado também o Sr. Sócrates, e entretanto chateiam agora o Sr. Vieira. O que é que achas? Que mal é que terá dado à justiça portuguesa para andar assim a incomodar estes senhores? Olá a todos. Começo por cumprimentar o José Carlos, os meus colegas. Muito sinceramente, eu não sei o que é que anda a passar com a justiça portuguesa. Não é? Demorar tanto tempo, os indícios são claros, e tanto tempo para chegar às acusações finais. Muito sinceramente, não sei. Se calhar, como a Raquel disse bem, é por ele ter sido do Benfica. Se calhar, se fosse de outro clube, já estaria tudo resolvido, ou pelo menos no caminho para a resolução. Muito bem. Leonardo Machado vem do Marco de Canaveses e já agora também queria colocar-te aqui uma questão que tem a ver com este tema, tendo em conta todos os apoios, tendo em conta todas as acusações que é alvo este processo e o Filipe Vieira em concreto, como é que achas que ficarão aquelas pessoas que o apoiaram, que fizeram parte da comissão de honra, da lista dele à candidatura à presidência do Benfica, nomeadamente o Presidente da Câmara de Lisboa e o Sr. Primeiro-Ministro? Bem, eu primeiro de tudo tenho que fazer já uma declaração de interesses. Sou socialista e sou benfiquista. Ficamos logo aí claros quanto a possíveis atrofios de opinião que eu possa ter. Mas, de qualquer das formas, eu acho que, pronto, esqueceste de falar aí pelo meio do Ricardo Salgado, também, antes desses. Mas eu acho que é uma vitória, porque um antigo presidente do Benfica já tinha sido julgado e preso e tudo mais. É uma vitória que consigamos que seja agora um presidente, não é? A ser detido por estar investigado. Não, estou a brincar. Eu não acho que seja um problema o António Costa e o Fernando Medina terem feito parte da Comissão de Honra. É claro que podemos entrar aqui naquela parte da separação entre aquilo que é a política e que é o futebol, e entre aquilo que é a política e que são os negócios e tudo mais. Sim, mas isso levava não é? Exatamente. Mas eu acho que eu votei no José Sócrates, fui bem no José Sócrates, e acho que não sou um mau rapaz por causa disso, por isso acho que no António Costa e o Mas Fernando ficaste incomodado com isso, não? Não. Nós achamos que ele é um bom rapaz. É isso. Muito bem. Ora bem, avançamos então para os temas trazidos para o debate esta semana, e começo por o tema número 1, que vai ser da responsabilidade de Celurico de Basto. O Diogo quer falar da importância dos transportes públicos e a sua importância no desenvolvimento dos territórios. E aqui eu lembro-me sempre,
Nós temos problemas, há problemas nos concelhos e mesmo dentro dos concelhos entre as freguesias, quer dizer, as pessoas têm muitas dificuldades em moverem-se. E muitas vezes estes problemas todos continuam a ser falados e lembramos deles. Já há anos que andamos com este problema, há muito tempo que eles são apontados. Mas a mim o que depois me assalta é até que ponto é que este problema não foi resolvido ainda, porque realmente é muito complicado. Até que ponto é que ele seria viável? Eu trouxe o tema dos transportes públicos e vou um bocado expor a realidade. O que é que acontece em Celurico de Basto? Eu considero os transportes públicos essenciais para o desenvolvimento socioeconómico de um território. São importantes porque há deslocação de pessoas e muitas dessas pessoas deslocam-se para a sede do Conselho para poder tratar dos seus assuntos e deixar também o próprio dinheiro dentro do Conselho. Nós, desde 1986, que deixamos de ter a ferrovia e que o único meio de transporte coletivo, o único transporte público que há são as carreiras. O transporte regular de carreiras, que nas antigas 22 freguesias, agora 15, são feitos por duas empresas de transportes, em que dentro destas duas empresas nós verificamos uma disparidade por completo de prestação de serviços. Temos uma empresa que cumpre com os serviços mínimos. Eu considero que é os serviços mínimos, porque qualquer freguesia que esteja coberta por aquele transporte, por aquela empresa, tem em média 3 a 4 carreiras regulares para a sede do Conselho, mas depois temos a parte alta virada já para Felgueiras, nomeadamente a Gilde, Fervença, Carvalho, que tem um déficit, Gêmeos, tem um déficit de transportes públicos. Esta empresa que presta o serviço faz 2 serviços regulares, um de manhã e outro a meio da tarde, o que dificulta a deslocação das pessoas para a sede do Conselho. O que é que acontece? Tendo estas pessoas, mais algumas freguesias a 15 minutos de Felgueiras, o que é que eles fazem? Deslocam-se para Felgueiras porque têm melhores acessibilidades, é menor o tempo, do que se deslocar para Celurico. É muito mais fácil a deslocação para Felgueiras do que propriamente para Celurico. Acrescentando a isto, temos aqui também outra situação, que é o preço exagerado dos bilhetes. Ou seja, para a sede do Conselho as pessoas gastam uma média de 6 euros ida e volta, enquanto se calhar para Felgueiras gastam uma média de 4 euros ida e volta. Claro que as pessoas na altura de escolher para onde é que vão para um sítio onde tem mais coisas do que para um sítio que tem menos e as acessibilidades são completamente diferentes. Outro problema que me preocupa, essencialmente, é que a Transdev, que foi sempre a que cobriu, na altura, a Automondinense e agora a Transdev, tem um bom serviço regulado de autocarros para Guimarães. Nós, há uns anos atrás, Celurico tinha um hospital de referência como o Hospital da Senhora da Oliveira. Então as pessoas facilmente deslocavam porque tinham uma série de autocarros. Com a passagem para a CIM Tâmega e Sousa, o nosso hospital de referência passou a ser Penafiel Amarante. Neste momento não temos nenhuma carreira regular que desloque as pessoas para os hospitais que são de referência. Portanto, Celurico, por fazer parte da CIM do Tâmega Sousa, é prejudicado. É prejudicado em termos de transportes, sim. Tendo em conta que há aqui um aspecto muito importante. A CIM, neste momento, financia ao quilómetro todas as empresas que estão a operar no Concelho de Celurico. E eu pergunto a mim, quer dizer, a CIM está a ajudar um idoso, não é? Nós temos que colocar as coisas como elas são. Um idoso com uma reforma baixa tem que, neste momento, alugar um carro de praça, um táxi, para deslocar ao hospital de referência, que não foi ele que escolheu, não é? Foi alguém que escolheu para nós nos deslocarmos para Penafiel. Tem que despender de 50 a 60 euros numa reforma, se calhar, de 200, 300 euros, tendo em conta os seus medicamentos, a alimentação. Estamos aqui a falar, acho que num assunto sério e que deveria ser... Como é que a CIM, por exemplo, aqui ajuda neste caso? É ao quilómetro. As carreiras, por exemplo, ainda esta semana estive a falar com Neste exemplo em particular que tu destes, portanto, este idoso para vir ao hospital a Penafiel, sim. Como é que a CIM o ajuda? A CIM ajuda no transporte. Quer dizer, não ajuda. Simplesmente não ajuda, porque nós não temos um autocarro. Aqui a questão é, a CIM financia... ajuda ao quilómetro, vai-lhe pagar a viagem? Não, ajuda as empresas de autocarro. As empresas de autocarros é que estão beneficiadas financiadas pela CIM. Não é o idoso. Repara uma coisa, o idoso neste momento passa a deslocar a Penafiel, tem que ir, ou vai de autocarro até Amarante, depois de Amarante tem que trocar para ir Penafiel, ou vai num autocarro para Felgueiras ou para a Lixa para depois trocar para ir Penafiel.
mas tendo em conta que, por exemplo, se for pela linha de Felgueiras, tem um de manhã e tem outro à noite. E tendo em conta que são idosos e que têm dificuldades em perceber as dinâmicas de funcionamentos de autocarros, horários, e assim ajuda as empresas de autocarro. Não ajuda o idoso, nem ajuda a pessoa que se quer deslocar para... Portanto, dá um apoio às empresas, exatamente. Aqui a questão é, se assim ajuda, também deveria de sentar-se, não, vamos nos sentar e vamos definir aqui horários que sejam ajustados às necessidades da população. Neste momento, a parte alta do Conselho, os horários que estão estabelecidos não ajudam em nada as pessoas. E faz com que as pessoas tenham que recorrer a serviços de táxi, a familiares, e em escolher vão sempre para fora do Conselho e nunca deixam o dinheiro, nunca estamos ali a dinamizar em termos económicos o nosso Conselho, porque vão todos para outro lado. E há outra coisa também muito importante, é que os jovens, nós estamos muito jovens a estar fora do Conselho, porque naturalmente somos obrigados a sair para fazer a formação universitária e tudo mais. Nós não temos neste momento nenhuma linha que nos diga, ok, vamos levar um autocarro ao sábado, ou ao domingo, ou à sexta, para levar as pessoas direto para um sítio onde eles estejam a estudar. E com isto não estou a dizer que temos que ter autocarros em tudo quanto é canto. Mas se calhar tivéssemos, por exemplo, uma carreira regular a sair de Celurico em direção ao Porto, ou um domingo, ou uma sexta à noite, se calhar já para não falar no acesso dentro do próprio Conselho. Exatamente, já nem vou por aí, já nem estou a complicar a ir por aí. E acho que era importante haver um incentivo que o município, juntamente com a CIM, já que financia as empresas de autocarro ao quilómetro, também deveriam de, ok, vamos ajudar as pessoas, principalmente as pessoas acima de uma determinada idade. Por que não facultar umas X viagens mensais àquelas pessoas para se deslocar à sede do Conselho? Por que não baixar a tarifa dos preços? Porque são tarifas relativamente altas, não é? Uhum. Estamos a falar numa média de 15, 20 km, pagar 6 euros para deslocação. Deixa-me então perguntar como é que se passa, já agora, qual é a tua opinião e o que é que se passa em Baião? Olha, Zé Carlos, Baião sofre do mesmo problema como qualquer concelho do interior, não é? Há falta de transportes públicos. Há muita falta de transportes públicos, são horários, um de manhã, outro a meio da tarde e outro ao final da tarde. E isto passa de concelho, já não falando para a periferia do concelho. Eu acredito verdadeiramente que os transportes públicos são o futuro, não é só, é também pela parte da sustentabilidade, pela parte ambiental, é o futuro. Mas será viável nós colocarmos não, eu acho que nós temos que pensar um bocado fora da caixa. Baião está a iniciar um projeto piloto que tem a ver é desenvolvido com a CIM, do Tâmega e Sousa, que é supostamente um transporte a pedido. Está a ser cofinanciada pelo Norte 2020, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e basicamente vai haver uma série de rotas que vão ser feitas por táxis. E essas rotas serão feitas se houver um pedido anterior, ou seja, eu amanhã quero ir, tenho que dizer preciso daqui, pronto. Eu tenho algumas dúvidas, a ideia parece-me bem, eu tenho algumas dúvidas como está a ser montada, mas também é um projeto piloto, temos que dar o benefício da dúvida, também não podemos logo castrar ao início. Porque, por exemplo, aquilo foi dividido em 2 fases e a primeira fase era até 21 de maio e as pessoas tinham que se registrar numa plataforma. Ou seja, depois se eu quiser usar, se não me tiver registado, não consigo usar. Pronto, tenho aqui algumas dúvidas. Mas já desde há muito tempo para cá, que eu acredito que a falta de transportes públicos em Baião deve ser colmatada através do parque automóvel das instituições. Muitas vezes o parque automóvel das instituições e associações, das juntas, são pagas pela Câmara, são oferecidas pela Câmara, e muitas vezes estão parados. Tirando algumas carrinhas que fazem o transporte escolar, da associação, que são cedidas à Câmara para fazer o transporte das crianças, muitas vezes só são usadas ao fim de semana, por exemplo, as carrinhas das associações e assim. Como podiam ser, estes transportes a pedidos podiam ser feitos também por essas carrinhas. Ou seja, olha, à quarta-feira vamos à freguesia de Loibos da Ribeira e Tesouras e quem quiser vir para a vila sabe que há ali um transporte. E há maior flexibilidade. Acho que nós temos que também... Os transportes públicos não são lucrativos no interior, não é? Porque a questão tem sido... Aquilo que eu penso é isso. Nós mas isto é, mais uma vez, o poder central tem que
arriscar. Temos que arriscar e temos que permitir que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e condições que no litoral. Muito bem, deixa-me então só agora, para terminar, perceber a sensibilidade deste problema no Mar de Canaveses. É igual. Por exemplo, onde eu vivo, aliás, já era assim desde o tempo que eu andava a estudar na escola secundária do Marco. Existia um autocarro às 8 da manhã, um autocarro acho que às 9 e depois existia um à 1 da tarde. E depois acabavam os transportes para o centro da cidade. E em sentido inverso, havia um autocarro à 1 para a freguesia e um autocarro às 5 ou 6 da tarde. Já não recordo exatamente. Mas, ou seja, o problema é transversal aos nossos municípios. Mas eu acho que essencialmente há uma necessidade de adequar os horários dos transportes públicos às necessidades das populações. Eu costumo dar um exemplo que tem que ver com a linha do Tâmega, na rota que existia depois a linha que existia entre Liberação e Amarante. Tinha pouca gente nos últimos anos a usufruírem, exatamente pelo facto de que estava desfasada daquilo que eram as necessidades das pessoas que tinham que se deslocar para Amarante. Quer dizer, se eu necessito de ir para Amarante trabalhar, se o comboio ou o autocarro, quer que seja, só se chegar a Amarante às 9h30, se eu tenho que lá estar às 9, não posso ir naquele transporte. Não. Os transportes públicos têm que ter horários adequados àquilo que são as necessidades das populações. Quer seja para as deslocações para o emprego, quer seja na deslocação para os estabelecimentos de ensino. Mas eu acho que tem que haver uma nova forma de olhar para estas questões, porque eu vejo, por exemplo, um habitante do Mar de Canaveses que vive em Banha e Carvalhosa, por exemplo. Nós em Alpendurada temos uma indústria muito forte no setor da pedra. Podia facilmente alguém de Banha e Carvalhosa trabalhar na freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão, que é dentro do concelho. Mas não tem meio de transporte para lá chegar. Ou seja, se tiver que lá estar de manhã, não há um transporte que ligue, digamos, que consiga ligar o alto do concelho do baixo concelho. Eu acho que essa mobilidade também intraconcelhia é muito importante que seja feita. O que a Ana estava a falar sobre o transporte a pedido, eu acho que pode ajudar de alguma forma, essencialmente também as populações mais idosas. Agora, esbarram depois logo naquela parte que é preciso fazer uma pré-inscrição, é preciso inscreverem-se no sei das quantas, e é aí que tem que entrar também o poder local, que é digamos, quem está mais próximo da população. Ou seja, aí as juntas de freguesia, na minha opinião, terão que ter um papel muito importante em agilizar esta questão. Sem dúvida. Sim. Nós até vamos já avançar para o segundo tema, porque parece-me que esta é uma das faltas, das falhas que nós temos, os transportes, e que ajudam no problema que a Ana Raquel queria trazer para a discussão, que é o despovoamento do interior. Tu querias falar isto? Eu trouxe este tema porque tenho ficado assustada. Como sabem, agora estamos em campanha, não é? Já começámos? Já começámos. Não, e tenho ficado assustada porque tenho estado com mais pessoas, não é? Também nós passamos quase um ano fechados e agora e tenho corrido as freguesias e estou seriamente assustada com aquilo que vejo. Seriamente assustada porque eu não vejo ninguém. Tu chegas às freguesias e há poucas pessoas. Há poucas pessoas, claro. Há freguesias e freguesias, claro. Mas estás a falar dos debates, não é? Isso aí pode ser... Não. Estamos a falar de sairmos e de tomar um café, já sem estar lá a debater com ninguém. E vejo realmente poucas pessoas nas freguesias. Pode ser por as pessoas de Baião serem mais... caseiras, estão fechadas. Mas depois fiz aqui uma breve pesquisa e trago só 2 ou 3 números porque realmente fiquei preocupada. O primeiro número é que agora saíram os cadernos do recenseamento eleitoral, não é? Quantas pessoas vão votar em cada freguesia. E de 2017 em 2017 Baião tinha 17 mil eleitores e em 2021 tem 16 mil. Estamos a falar de eleitores, em 4 anos. Depois continuei, e eu acho que continuei a pesquisar
Era uma coisa que eu já sabia, mas agora que tenho os dados certinhos, nós de 2001, pela média anual de residentes, porque isto é uma média, uma estimativa, porque nós só temos a certeza através dos censos, e essa é outra coisa que eu também quero falar, nós perdemos de 2001 a 2020, Baião perdeu 3.600 pessoas. Por exemplo, o Marco perdeu 1.000, Amarante também perdeu 3.000, mas tem uma densidade populacional muito superior à nossa. Não há comparação possível. Estes 3.000 que o Amarante perde é muito diferente dos 3.000 que... Não deixam-se percas, não é? Que Baião... É problemático mesmo, parece. É problemático na mesma. E o que me assusta é que acho que nós vamos todos levar com um balde de água fria quando saírem o resultado dos censos. Em termos mesmo daquilo que é a população residente no concelho. Acho sinceramente que vamos levar, porque os números vão ser piores do que aquilo que estamos à espera. Estamos a falar que temos vindo a perder população, temos um índice de envelhecimento muito alto, temos uma taxa de natalidade bastante baixa, não é a mais baixa da região, mas é uma das 3 mais baixas da região e sinceramente começo a ficar muito assustada, porque não vejo, e aí é transversal a todos, não vejo ninguém a preocupar-se seriamente com esta questão. E acho que estamos numa altura que precisamos de encontrar as verdadeiras soluções. E eu falo já, para mim as soluções têm que ser medidas radicais. Neste momento têm que ser medidas radicais, porque já não conseguimos prevenir nada. Já não vamos prevenir. Mas nós temos que reagir. Dá um exemplo. Não, nós precisamos de um verdadeiro comprometimento dos municípios, tudo bem, mas os municípios estão mais sensíveis a esta questão, porque vem a população deles a fugir, mas principalmente do Poder Central. Os teus candidatos têm essa preocupação? Tem, e eles sabem bem disso, que é um dos problemas centrais que vamos ter, porque tudo gira à volta das pessoas, é pelas pessoas que nós fazemos a política. Mas eu não digo que seja fácil encontrar soluções. Eu acho é que nós também temos que pensar friamente nas coisas. Eu ainda há pouco tempo lia um artigo que achei fenomenal sobre o Fundão. O Fundão é um município do interior que, através de uma estratégia alucinante, está a conseguir fixar pessoas no interior, a apostar em centros de desenvolvimento tecnológicos, estão a ensinar as crianças desde o primeiro ano a programar, estão a vir imigrantes para trabalhar para as empresas. Há lá empresas que trabalham 700 engenheiros, é uma coisa surreal. E depois eu estive a ver o que é que eles fazem lá, que medidas é que eles implementam. Eles, por exemplo, para a malta que vem de fora, porque a fixação das pessoas também vai passar muito pela fixação de pessoas de fora de Portugal. Eu acho que isto pode ser assim, não é muito bonito de se dizer porque o interior fica assustado, não é? Mas vai passar por aí. Vai passar por aí. E eles ofereciam aulas de português, criam eventos de integração, financiamento de 50% das casas durante 2 anos, para quem recuperar terrenos agrícolas lá no Fundão, a redução do IMI rústico em 50% e criar postos de trabalho. Vimos uma estratégia, como é que eu ia dizer? Mas uma estratégia a sério, não são medidas a buço. E eu às vezes o que olho, mesmo para as medidas do governo, agora com mais coeso e não sei o quê, mas é transversal a todos os partidos. Não, são medidas a bolso, não há uma estratégia. Precisamos pensar numa estratégia. Portanto, mas aquilo que me parece, quer dizer, qual é a tua preocupação no fundo? Estás preocupada que os políticos neste momento estão mais preocupados com o buraco que têm na estrada do que propriamente em pensar a longo prazo? Eu vejo muito poucos políticos a pensar a longo prazo. Andamos há tanto tempo a discutir porque pensar a longo prazo não ganha eleições. Não ganha eleições. E nós precisamos de benefícios fiscais para o interior mais a sério. É preciso a sério. Irrita-me e fico muito chateada, e acho que se nota quando falo neste assunto, porque vejo todos os políticos, todos os políticos nacionais, a encherem a boca com a coesão territorial. E nós aqui no interior não sentimos nada disso. Não sentimos nada, não é? Estamos esquecidos. Ou seja, ou somos nós que realmente vivemos noutro planeta, ou eles é que não percebem nada disto. Das duas uma. Deixa-me então perguntar ao Leonardo qual é a opinião dele, a sensibilidade dele em relação a este tema. Bem, eu primeiro acho que... Eu recuso-me a dizer que sou do interior. Porque se alguém que vive a 30 minutos do Porto é interior, o que é que pode dizer alguém que seja de Bragança? Certo. Por isso, eu recuso-me a dizer, porque estou, de certa forma, a menorizar alguém que é de facto do interior. Não é? Mas imagina... Agora, se nós aqui sentimos dificuldades, o que fará alguém de Bragança, ou de Mirandela, ou de Vila Nova de Foz de Coa?
E eu acho que aí é o ponto, não é? Se nós aqui temos estas dificuldades e nos queixamos, o que fará alguém que seja verdadeiramente do interior? Mas partilhas esta preocupação de que, claro que sim. Os vossos camaradas e colegas e companheiros e amigos falar deste problema, mas depois parecem, quando chegam, quer dizer, nós já falámos várias vezes, isto dá a ideia de que quando se chega lá, depois à capital, se esquece um bocadinho aquilo. Tudo muda. Tudo muda, não é? Vocês leram a queda de um anjo. É, exato. Se não leram, leiam, que está lá tudo espelhado. Isto ciclicamente renova-se, é sempre a mesma coisa. Estão aqui, são muito bons, depois mudam para outras paragens e... pronto, se calhar é da aragem. Mudam também a forma de ser. Não, mas eu acho que há de facto uma dificuldade de fixação de pessoas no interior. E fixação mesmo de pessoas também nos nossos municípios, nas nossas freguesias. Acredito sim que os resultados dos censos possam vir a ser preocupantes. Mas não deixam de ser verdade, que é isso que nós temos, nós temos esta consciência. Mas nós também temos que ver uma coisa, que é a taxa de natalidade diminuiu bastante nos últimos anos. E isso também tem um fator muito importante nesta análise. Estás a insinuar então que as pessoas no interior têm menos bebés, portanto fazem menos o seu trabalho? Não estou a dizer, não estou a insinuar isso, mas se calhar poderiam trabalhar mais um bocadinho. Não, mas há uma necessidade de haver uma programação estratégica sobre esta matéria a sério. Aquilo que Raquel estava a dizer, que ninguém pensa estratégias a longo prazo, é verdade. Nós vivemos num tempo em que as coisas pensam-se um bocado a 4 anos. Se já formos assim, já é uma vitória. Acho que aí é onde se perde, mas há necessidade na minha opinião, e faço já também aqui um apelo, digamos assim, mas eu acho que há uma necessidade de haver, que se cumpra a Constituição e que se faça uma regionalização e que haja, de facto, maior proximidade naquilo que são as medidas estratégicas que possam ser tomadas para estas regiões. Eu acho que com a regionalização o interior aliás, os municípios mais interior tinham a ganhar com a regionalização. É necessário que se implementem medidas à séria para a criação de emprego nos nossos municípios, que hajam incentivos fiscais, como a Raquel falou, para as empresas e para a fixação de pessoas que, mesmo que não venham trabalhar nos nossos municípios, mas que queiram aqui viver e depois, fruto da sua atividade profissional, possam ter que exercer fora desse local. E também o apoio ao acesso à habitação. Não é? Se as pessoas tiverem um apoio para se fixarem, para comprarem habitação nos nossos municípios ou requalificarem, o que quer que seja, acho que é meio caminho andado para que as pessoas acabem por aí se fixar. Diogo, quer dizer, há pouco estavas a queixar-te de que os transportes seriam um problema em Celurico e em toda a região, acredito, e portanto não ajuda o facto de tendo estes problemas as pessoas não querem ficar aqui no interior, quer dizer, se depois, como é que eu hei de querer ficar numa freguesia no interior de Celurico, quando depois, se eu precisar de ir ao hospital, tenho que ir a Penafiel e tenho que apanhar transporte, tenho que sair às 4 da manhã para ter uma consulta às 10 da manhã. Eu antes de mais, quero concordar com aquilo que os meus colegas disseram. E enquanto nós não tivermos a capacidade de criar medidas ajustadas ao meio no qual estamos inseridos, eu acho que não estamos no caminho certo. Indo ao encontro disso, a fixação de jovens é muito importante nos nossos concelhos. Só que depois eles deparam-se com vários problemas. Pois. O custo elevado da água, que é um dos assuntos que depois vamos falar, mas o custo elevado da água e tantos outros problemas que podiam aqui ser referidos. Há 2 anos para cá temos sido premiados pelo município com alguns flyers de notas informativas. Eu considero notas informativas. Não é propaganda. Não é propaganda. E quando não tem assunto, tocam sempre na área da saúde, na promoção da saúde. Esta semana fomos premiados com flyer da Estratégia Local de Habitação em Celurico de Basto, muito bonito. É um flyer que eu considero um flyer bastante apelativo e vistoso, em que fala da estratégia que o município tem para o concelho. E encontra um bocado a despoblação que existe também em Celurico, porque os nossos jovens vão estudar para fora e depois não vêm. Não vêm porque também não têm trabalho qualificado
não tem trabalho qualificado no conselho. E quando é um espanto, começa a ler este flyer e pronto, basicamente não diz nada que seja concreto. Ora bem, uma estratégia local de habitação, de caber aí nesse flyer também era obra. É muito bom. E isto preocupa-me, porque nós, em termos de habitação, Celurico tem tido um boom de construção muito grande ultimamente, mas basicamente está a servir 2 concelhos, que é Celurico e Mondim. Com a construção da nova variante do Tâmega, as pessoas de Mondim colocam-se a menos 5 minutos no nosso concelho, na nossa sede do concelho. E então neste momento estamos a servir 2 concelhos. Em Mondim, como não há construção, as pessoas vêm. Ou seja, o que estamos a construir é pouco para nós e ainda temos que oferecer aos vizinhos, por assim dizer. Neste caso aqui, quer dizer, vais ter mais população. Sim, mas o problema é que eles não vão se fixar em Celurico, mas continuam a fazer tudo em Mondim. Ou seja, Celurico vai funcionar como um dormitório, devido à proximidade que eles têm. Eu acho que uma das medidas que a Câmara deveria fazer era a criação de lotes. A Câmara tem alguns terrenos que estão lá ao abandono, que nem sequer são limpos, onde devia ser eles a dar o exemplo na limpeza dos seus terrenos. E não é feito. Porque não pegar naqueles terrenos, lotear aqueles terrenos e vender a preços acessíveis para os jovens poderem construir? A isenção de licenças, tudo que nós já falamos aqui noutros programas, acho que são medidas importantes para que eles se fixem no nosso concelho. E pronto, era a estratégia local. Entretanto, também mandei um e-mail a perguntar mais medidas, que outras medidas? Que outras medidas é que cabiam para além deste flyer, e até à presente data ainda não recebi nada. Por isso também não posso falar muito sobre isto, porque também não sei. Zé Carlos, deixa-me só, juro-te que é um minuto, cortas uma palavra a seguir deste. Eu acho que, acima de tudo, para além do poder central, também tem que haver a ambição dos municípios. Porque estas medidas todas que eu falei no fundão, e mais algumas que eu podia continuar aqui a dizer, foram implementadas pelo município. E têm tido frutos, resultados, tem havido fixação das pessoas. E por isso, também temos que aproveitar agora a questão do teletrabalho. O interior tem que aproveitar esta onda do teletrabalho muito. Sem dúvida. Já devia ter partido, fazer como Bragança, que já ofereceu uns meses de tudo de graça para eles irem para lá. E por isso é agora ou nunca, estamos na altura de mudar. Era agora que aproveitar agora. Sim, mas se calhar antes também não criaram condições, por exemplo, eu falo no caso de Celurico, não havendo habitação, não é? Como é que nós se calhar vamos captar pessoas de fora para virem, sim, porque uma coisa leva a outra. Não tem essa... Muito bem, temos que avançar, já estamos mesmo a galgar o tempo. E o terceiro tema trazido pelo Marco Canaveses seria para falarmos da cobertura das infraestruturas de água e saneamento nos municípios. O que é que te preocupa, Leonardo? Eu mais uma vez trago um tema que já trouxe no último programa em que participei, que tem que ver com a saúde pública. Nomeadamente as infraestruturas de água e de saneamento, de água potável e de saneamento. Todos nós já ouvimos falar na Agenda 2030 das Nações Unidas, não é? que tem 17 ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e que resulta do trabalho conjunto de vários governos, vários Estados, para estabelecer uma estratégia de prosperidade e de bem-estar para toda a população. E um desses ODS, o 6º, julgo eu, diz precisamente respeito à água potável e ao saneamento básico. E tem como intento garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Isto é o título desse ODS. E depois elenca uma série de medidas ou de intentos que esse ODS, esse objetivo, tem, e diz coisas assim: até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e raparigas e daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando os despejos e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo para metade a proporção de águas residuais, não tratadas, Bom, e depois há ali mais uma série de pontos. E eu, porquê é que trouxe este tema? Porque fui fazer uma pesquisa rápida no PorData, com dados que nos remetem até 2017, e percebemos que no que diz respeito ao abastecimento de água, a nossa região, o Tâmega e Sousa, não podemos dizer que esteja com valores muito insatisfatórios. Tirando algumas exceções,
da qual eu não me orgulho do meu conselho, do facto do meu conselho ser uma exceção, mas é uma das exceções porque tem, de facto, uma taxa de cobertura de água baixa. É que é possível. Estamos no século XXI, na segunda década do século. É possível quando os governos das autarquias preferem investir, por exemplo, em estádios ou em pavilhões e não investir em infraestruturas básicas da água potável e saneamento básico. Acho fantástico. Vocês não acham que a culpa é da população que de 4 em 4 anos ouve o Sr. Presidente prometer-lhe que vai cuidar desse problema, porque as pessoas percebem que têm um problema de saneamento e de água e eles fazem a promessa, nos próximos 4 anos vamos tratar, e depois tornam a prometer daqui a 4 anos, depois 4 anos depois tornam a prometer, e andamos nisto. Sim, sem dúvida que se formos ver, o problema é da população na hora em que vota, claro, sem dúvida nenhuma, mas quem lá está depois é que define as prioridades. O que eu acho fantástico é que continuamos, às vezes, a culpa é nossa porque nós nos esquecemos disto. Sim, sim. E quando tu decidiste trazer o tema, eu fui também fazer uma pequena pesquisa e disse assim, como é que é possível? Nós esquecemos deste tema e isto, na segunda década do século XXI, ainda estamos com estes problemas em Portugal. Quando houve dinheiro, permita uma expressão, mas arrodos vindos a fundo perdido, do FEDER e tudo mais, para serem investidos em infraestruturas de água e de saneamento. Mas agora para o 2030 eu não me lembro, mas já vi fotografias. Mas, por exemplo, na minha freguesia, uma placa muito bonita, FEDER, não sei das quantas, com participada em 85% ou 90%, fizeram um depósito e esteve anos e anos e anos sem água lá dentro. Aliás, agora quiseram reativá-lo, tiveram que voltar a fazer obras no depósito que estava todo partido, porque não tem utilização e manutenção. Mas é um dos problemas. Eu queria, trazendo este tema, queria também realçar os bons exemplos que nós temos na nossa região, nomeadamente no que diz respeito ao abastecimento de água, e queria realçar aqui Amarante, que tem 92% da população servida com o abastecimento de água potável, Castelo de Paiva, que tem 96%, e Penafiel com 98%. São, de facto, aqueles que se destacam na nossa região por terem maior cobertura de abastecimento de água. E os piores? Em contraponto com Sinfãs, que tem 42%, o Marco de Canaveses, que tem 43%, e Rezende, que tem 78%. Aqui, de facto, acho que Sinfãs e Marco de Canaveses têm uma taxa de cobertura. E é preciso ratificar isso rapidamente. No entanto, se nós olharmos para a drenagem de águas residuais, assustamos-nos um bocado, porque desce bastante aquilo que é a taxa de cobertura na nossa região. Permite que realce também aqui Amarante, mais uma vez, porque tem uma taxa de cobertura de 84%, Passos de Ferreira que tem 90% e Penafiel com 78%. Mas depois temos Castelo de Paiva com 17%, temos Sinfãs e Celurico com 29%. Meu Deus. Pronto, aqui o Marco está melhor um bocadinho posicionado, tem 42%. Mas, quer dizer, qualquer das formas é pouco. pouco. Acho que é pouco, e se nós temos, acho que há muito trabalho a fazer neste campo. Se nós tivermos efetivamente, aliás, quem está no governo das autarquias, e mesmo também a nível central, do poder central, se efetivamente tem uma consciência ambiental, tem que deixar que os ODS de facto têm que deixar de ser chavões e haver um investimento efetivo naquilo que são as necessidades básicas das populações da nossa região. Tinhas mais alguma coisa, Leonardo? Eu desafiava-te a trazer isto outra vez na tua próxima participação, porque é um assunto mesmo muito sério. E há pouco estavas a falar dos 2030 e dos dinheiros que nós já recebemos para o efeito e que não foram, se calhar, totalmente aplicados. Eu lançava já este desafio, vocês têm só mesmo 1 minuto para cada um, por favor. No PRR falou-se muito em investimentos nas novas tecnologias, quer dizer, e deixamos para trás estas coisas que são básicas. Supostamente agora nos fundos comunitários 2030 vai haver um grande bolo para o investimento isto dito pela administração da Águas do Norte e pelo Presidente da Câmara Municipal de Baião, por isso gente que sabe o que está a falar. Aguardemos. Mas acima de tudo é um problema de saúde pública e muitas vezes as pessoas não dão importância às vezes tanto ao saneamento
e muitas vezes está a contaminar a água que elas estão a beber do poço. Tal e qual. Falar de água e de saneamento, automaticamente estamos a falar de saúde pública. E a realidade de Celurico, que o Leonardo já falou, e muito bem, preocupa-me, só 29% do concelho está coberto com uma rede de saneamento. Isto é impressionante. Há dinheiro para muros, há dinheiro para 1001 coisas, mas não há dinheiro para a saúde pública. Isto dá que pensar, como é que em pleno século XXI... Mas o muro tu consegues vê-lo, o saneamento se calhar ele fica tapado, não se consegue. E não se consegue ver, é o problema, se calhar é o mais importante. É criar uma rota com uma canalização de água que vem de Faf, como fizeram agora há pouco tempo, para levar água para Amarante, não é? Para passar em todos os postos de abastecimento, do que se calhar apostar aquele dinheiro numa rede de saneamento básico, que é muito mais importante. Meus amigos, estamos mesmo na parte final, na fase final, e eu ia-vos pedir então as sugestões de semana ou de fim de semana, aquilo que vocês quiserem trazer. E a sugestão começa ali pelo Leonardo, que vai trazer uma sugestão para... Bem, a minha sugestão é uma visita à Igreja de Santa Maria de Fornos, uma obra magnífica desenhada pelo arquiteto Álvaro Siza, e que comemora este ano, neste fim de semana que passou, 25 anos sobre a sua edificação. É sem dúvida um dos locais mais visitados do concelho de Marco Canaveses e é um expoente da valorização cultural e turística do nosso concelho e acho que merece ser visitada. É uma referência histórica, teológica e arquitetónica. Não falta onde comer também. E depois eu ia terminar exatamente com isso. Ia terminar que no final da visita convido toda a gente a arrumar até à freguesia de Abessadas e Rosém, para um almoço, um jantar na calçada dos Petiscos, que serão muito bem... Até me assustei, pensei que estavas já a convidar-nos para ir lá. Não, serão muito bem recebidos. Repete só o nome, por favor. Calçada dos Petiscos, é um local de excelência da gastronomia. Muito bem. Ana Raquel, qual é a tua sugestão? Bem, a minha sugestão é passarem um fim de semana num hotel, que é mais do género de Bengalous. Só um fim de semana. Até pode ser mais tempo, claro. Que é na Pala, que se chama Porto Vela. Tem uma paisagem inacreditável. Acho que todos os hotéis em Baião têm uma paisagem inacreditável, porque Baião é lindíssimo, mas é recente. Tens sorte de não estar cá ninguém do outro lado do rio. Sim, nós é tipo Porto e Gaia. Por isso aconselho, porque vale a pena. Muito a pena. E a tua sugestão? A minha sugestão passa por visitar as nossas praias fluviais, que são excelentes em Celurico. Excelentes anfiteatros naturais, desde a Vila, a de Fermila, da Gil, do Rego, o Val. São locais mesmo aprazíveis para agora, ainda por cima vem agora o calor. E no final, a sugestão gastronómica passa pelos Sabores da Quinta. Um excelente espaço em contacto direto com a natureza, com o mundo rural, que vale a pena bem. E para a rádio e podcast, eu pedi-te a ti, Diogo, para trazeres aqui uma sugestão musical para fecharmos os portões. Qual era a sugestão que tu Sugestão musical esta semana tive dividido entre dois artistas. Uns porque retomaram, passado mais de 10 anos, que é os Buraco Ação Sistema, em que lançaram no álbum esta semana, mas não poderia deixar de falar também no Dino de Santiago, com a sua música O Crioulo. Esta semana ganhou 3 prémios Play, em melhor artista, melhor álbum e melhor galardão da crítica. Eu acho que é um expoente máximo da nossa música. E então ficamos com o Dino de Santiago, Crioulo. Crioulo, muito bem. A todos, meus amigos, muito obrigado por mais esta aparição, esta coragem em estarem aqui para falarmos da nossa grande região do Tâmega Sousa. A todos desse lado, muito obrigado. Queria relembrar que temos uma página no Facebook com o nome Mercado Semanal. Podem fazer uma visita, deixar uma sugestão. Estejam à vontade, é grátis, nós não cobramos nada por isso. Para a semana vamos ter Felgueiras, Penafiel. Eu na semana passada esqueci-me, portanto hoje tinha mesmo que trazer aqui uma nota. Felgueiras, Penafiel e Sinfãs na próxima semana, então, para mais um Mercado Semanal. Na rádio e podcast vamos então fechar os portões com o Dino Santiago, Crioulo. Nós ficamos então marcados até para a próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Mercado Semanal. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.